próprio promotor, nós entramos em contato com o Ministério da Justiça. Né? Na época, encaminhamos a documentação, e aqui, inclusive, tem um documento de como o processo está caminhando com a Maria do Rosário, que foi encaminhado para a pasta dela, né, no caso. Então, acho que... Esse processo é concluído? Não está concluído. Porque o que nós, na verdade, Marcelo, pois é, isso é que a gente precisa saber nas mãos de quem está esse processo. Porque a nossa intenção era, falando muito francamente, era tirar das mãos de Goiás, para que o Estado e o... Acabou saindo. Pois é, isso que a gente precisa ter certeza, tá? Para que a nossa intenção ao fazer todo esse processo foi de que saísse isso das mãos daqui do município de Campos e ganhasse uma força a nível estadual e a nível federal. Porque a situação... Inicialmente não pode ganhar a nível federal, tem que ser estadual. Pode ser acompanhado por instâncias federais. Sim. Mas judicialmente é estadual. Pois é. Isso que eu estou dizendo, não pode passar por uma atribuição federal. Inclusive, na época, eu e o vereador Papinha, que era presidente na época da Comissão de Direitos Humanos aqui, nós encaminhamos um outro ofício pedindo respostas e, infelizmente, isso não aconteceu. Então, você já teve a oportunidade, com certeza, de ler toda a investigação inicial. Ali eu até senti, né, para o Fred, fiquei de passar também para o Marcão. É assombroso, né? É como se você estivesse assistindo um filme de terror. Deixa eu te explicar uma coisa em relação à condução da audiência. Eu tenho um hábito, eu faço muita audiência, a família sabe disso. Eu tenho por hábito na audiência, eu falo do que eu. Porque o importante é o que a gente vai fazer. Isso. Não é o que a gente vai falar aqui. Isso. O mais importante da audiência pública, para mim, é ouvir. São as ações. É ouvir. Ouvir. Até para saber depois qual o encaminhamento que ajustar. Diferente dos outros. Diferente do Roberto, por exemplo, que está pedindo audiência, pode falar, quem quiser falar isso. Mas enfim. Mas a comissão tem o que fazer depois. O que você está me dizendo agora já está valendo. Isso. E aí a gente pensa como é que a gente age. Porque... Só para não criar uma expectativa que a gente vai falar hoje. Não, com certeza. Hoje vocês, até para conduzir. Eu acho até que foi uma falha, talvez, nossa, na época, de não ter levado isso ao conhecimento da comissão estadual. Entendeu? Eu acho que se a gente talvez tivesse feito essa parceria na época, a coisa podia estar fluindo de uma forma mais dinâmica. Mas, de qualquer forma, nós tivemos esses passos a nível, né, de município. E, aliás, não tinha só a presença do município, era São João da Barra, estava aqui presente, Macaé, Issamã, ou seja, foi uma audiência realmente de A Maria do Rosário já tem conhecimento. Já tem conhecimento, tá? Inclusive com documento, tá? Eu fiz questão de xerocar e entregar esse documento nas mãos dele. Então, eu estou te relatando esses passos, de uma certa forma, que já foram dados, porque realmente é uma situação, ali não tem como... Quanto mais vocês puderem falar sobre o que foi o caso, isso fica registrado, essa gravação ajuda no espaço de depois. Ali não tem como dizer que a menina inventou alguma coisa, os depoimentos são muito verídicos, batem com os depoimentos, né, de várias outras pessoas, ou seja... Você precisa saber que é de onde estão essas meninas. A última informação que eu recebi é que elas saíram sobre a proteção. Foi a única informação. Isso eu conferi antes de Nossa. Porque, na verdade, o que acontece? Ali existe a morte de duas meninas e existe a denunciante. É a denunciante e mais a outra amiga que presenciou todo o processo, é que, na verdade, mas existiam outros no cativeiro, na medida em que o rapaz foi preso, o restante de todas, né? Exatamente. Ele foi preso, na medida que ele foi preso, a não casa eram foi... só meninas, eram meninas e meninos. A casa foi desbaratada. A faixa de desbaratada. 9 até aos 13 a 14 anos. Mas ele foi preso também de uma segunda casa com maiores. Tinha, maiores. Tinha. Né? Não, porque, na verdade, a informação que a gente recebeu na época foi de que algumas ficavam, as que ficavam prisioneiras são menores de idade, as que tinham as maiores já estavam já viciadas, já estavam já no processo de
E aí iam e vinham. É porque ela, quando ela lista as pessoas, as crianças, ela fala de vários, né? Pois é. Então, meninos e meninas. Meninos e meninas. Então, e a gente não sabe, inclusive, se, quer dizer, na época, a única coisa concreta que nós conseguimos aqui foi o fechamento de um hotel, que eu também fiz uma denúncia próxima ao Nilo Peçanha, tá? E aí, na época, até o delegado, fui até o delegado da Polícia Federal, ele não pôde estar... Está aí, exatamente. Encontrei com ele ao entrar. Você sabe dizer se todas as pessoas que ela citou, ela citou médico, ela citou funcionário de hotel, ela citou... Se essas pessoas foram ouvidas, não foram nenhuma das pessoas citadas. Não, porque ela dá, assim... Conhecimento que eu tenho é que as pessoas trabalham e moram, né? Nada andou, Marcelo. Bateu na mão do promotor e ficou. Tá? Ficou. Estou falando isso porque, na época, a comissão é que chegou a essa conclusão. E nós começamos a fazer um trabalho de insistência, né, de mobilização da sociedade para poder... Só que nós ficamos mais a nível local. E aí, quando houve esse encontro lá com o ministro, a gente entregou esse material para tentar ver se a gente conseguia tirar daquele âmbito municipal. Agora, é uma coisa muito séria, entendeu? Então, nós não podemos, em hipótese nenhuma, deixar... Não é coisa que o município está reagindo à questão da proferia, é um momento mais propício para a gente resgatar o caso.